Então vamos lá, ó. Hoje eu vou fazer a questão número 3 do módulo 3, beleza? Nessa questão, nós temos duas funções do primeiro grau, ó. A f de x, que é x mais 2, e a g de x, que é menos x mais 3, beleza? Essas duas funções aqui são retas, e elas vão se encontrar. Tipo isso aqui, ó. Um gráfico. Uma função vai ser uma reta assim, por exemplo, e a outra assim, ó. Esse ponto é onde elas se encontram, tá bom? Vamos passo por passo, respondendo o que está perguntando ali nos enunciados, e a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. Então, a primeira pergunta, letra A, é onde a função f intercepta o eixo y. E onde é que a função f intercepta o eixo y? Ó, é sempre no termo que está sem o x, ó, no 2. Então, ela vai interceptar o eixo y, ó, no b, não é isso? No 2, o 2 é o nosso b. Quando ela intercepta o eixo y, o x é 0, então vai ser 0 e 2. Beleza? Respondemos aqui. E onde é que ela intercepta o eixo x? Onde é que a função f? Na raiz. E para a gente saber qual é a raiz dessa função, a gente tem que pegar ela, ó, a f de x, e igualar a 0. Quem é a f? X mais 2. Vai ficar assim, ó, x mais 2 igual a 0. O 2 vai para lá, x igual a menos 2. Então, se intercepta x, o y é 0. Ó. Vai ser menos 2 e 0. Para a ordenada é sempre x, y. Então, a letra A a gente respondeu. Onde é que a função f intercepta o y? No 0 e 2, ó, nesse 2. E onde é que a função f intercepta o x? Na raiz. Para achar a raiz igual a 0, jogou o 2 para lá, mudou de sinal, menos 2, então menos 2 e 0. A letra B pergunta onde é que a função g intercepta o eixo y e onde é que a função g intercepta o eixo x. A mesma coisa, ó. A função g intercepta o eixo y, ó, na g agora, ó, no 3, tá vendo? Então, nosso par ordenado, ó, vai interceptar o eixo y, vai ser o x é 0 e o y é 3. Tá vendo? E onde é que a g intercepta o eixo x? Na raiz. E como é que a gente acha a raiz? A gente pega a função g igual a 0. Quando a função g é menos x mais 3, então fica menos x mais 3 igual a 0. O 3 vai para lá, ó, fica menos x igual a menos 3. Quando tem esse sinalzinho de menos agora no x, a gente multiplica por menos 1. Para mudar o sinal de todo mundo. Muda o sinal desse, vai ficar mais x igual a mais 3. Qual é o par, então? Ó, igual esse daqui, tá vendo? Ó? O x vai valer 3. E o y, porque intercepta o x, o y é 0. Respondemos a letra B. Beleza? Agora, letra C. Letra C. Pergunta quais são as coordenadas. Então, nós queremos saber duas coordenadas, a x e a y, onde a função f é igual à função g. Beleza? Para achar a primeira coordenada, a coordenada x, ó, a x, a gente iguala essas duas funções. Ó. Quem é a função f? X mais 2. Então, nós escrevemos x mais 2, que é a função f, é igual... Quem é a função g? Menos x mais 3. Cuidado agora com os sinais. Ó. Esse menos x vai para lá, vai passar mais x. Então, vai ficar esse x mais esse x. O 3 já está aqui, ó. E o mais 2 passa para lá, menos 2. X mais x, 2x. 3 menos 2, 1. O 2 vai para debaixo do 1, ó. X igual a meio. Isso é
exatamente 0,5. Então, você achou a coordenada x, ó. 0,5, essa coordenada x. Para achar a coordenada y, você escolhe qualquer uma das duas funções, ó. Pode ser essa ou essa, porque as duas são iguais agora nesse lugar. Eu vou escolher a função f, porque ela é mais fácil. F de x igual a x mais 2. Lembra que no lugar de f de x eu posso escrever y? Então fica y igual a x mais 2. Quem é o nosso x que a gente achou? Ó? 0,5. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o 0,5. Fica y igual a 0,5 mais 2. Quanto que é 0,5 mais 2? 2,5. Pronto, achamos a coordenada y. Tá vendo? Ó? Coordenada x é igual às duas. Coordenada y, você escolhe a mais fácil e no lugar do x você coloca esse valor que você achou. Então, a coordenada x é 0,5 e a coordenada y é 2,5. Beleza? Agora, a gente vai fazer o gráfico dessa função, tá? Das duas no mesmo plano. Você faz com régua aí direitinho na prova, tá? Eu vou tentar fazer sem régua aqui, ó. Esse aqui é o eixo y. E esse aqui é o eixo x, ó. Eixo x e eixo y. Na prova você faça com régua, tá bom? Eu vou marcar mais ou menos aqui a mesma distância. Beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos marcar a função f, que é só essa daqui, ó. Onde é que ela corta o y? No 2. O y é esse, ó. Então a função f passa aqui, ó, no 2. E onde é que ela corta o eixo x? No menos 2, ó, negativo, ó. Menos 1, menos 2. Menos 2. Vamos marcar a função f aqui, ó. Viu aí? Passa no 2 e no menos 2. E agora a função g. Vamos marcar a função g. Onde é que ela corta o eixo y? No 3, um pouquinho em cima, ó. E onde é que ela corta o eixo x? No 3 também, só que aqui positivo, ó. O eixo x. Vamos marcar a função g agora. Mais ou menos, viu? Passou aí. Tudo bem? No mesmo plano. Essa é a letra D. Construir a função f, que é essa daqui a primeira, ó. E a função g, que é essa daqui, ó. No mesmo plano. E você tem que marcar esse encontro aqui, ó. Tá vendo aqui? No eixo y. Que coordenada é essa? 2,5, ó. Vale 2,5. Bem aqui, ó. Entre o 2 e o 3. E lá embaixo, ó. Vale certinho quanto? A coordenada x? 0,5. Beleza? Essa é a questão 3. Vamos agora para a questão... Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. A questão 2. Questão 2. A questão 2 era aquela de interpretação de lucro, de gasto na indústria. Então, a gente começa assim, ó. Tem um preço fixo na indústria, que é para ligar a indústria, de R$60. Beleza? E um preço variável de R$5 por peça. Por peça. Tá bom? E X a gente vai chamar de X a quantidade de peças. Beleza? Esse é o enunciado. Aí a letra A vai te pedir qual é a função gasto. O gasto que você tem na indústria. Função gasto, ó, é a parte fixa que você gasta para ligar a indústria, mais a parte variável. A variável é o 5, que é por peça. Uma peça, 5. Duas, 10. Mais 5x. Organizando melhor, fica
função gasto é igual a 5x mais 60. Beleza? Só isso, é só misturar aqui, ó, 60 e 5x. Esses valores mudam, você muda. A letra B pergunta qual é a função venda, quanto que ele vai ganhar, arrecadar na venda, se ele vende uma peça por R$8 na loja. Beleza? E é só fazer assim, como não tem parte fixa, você só coloca a variável. Se ele vender uma peça, fica 8 vezes 1, dá 8. Se ele vender duas, fica 8 vezes 2, 16. E acabou aqui, essa é a função venda. Agora vem a brincadeira, ó. Letra C. Qual é a função lucro? Vamos misturar as duas. O lucro é a venda menos o gasto. Então, o nosso lucro vai ser igual a... Qual é a venda? 8x. Menos o gasto. Qual é o gasto? Olha o parênteses aqui, ó, 5x mais 60. Esse sinal de menos, para você tirar esse parênteses, ó, você vai ter que fazer um joguinho de sinal com esse maisinho escondido aqui. Então, fica assim, ó, função lucro, ó, 8x, ó, menos com mais, menos 5x. E aqui também, ó, menos com mais, menos 60. Isso aqui que está fazendo todo mundo errar na prova, ó. Agora só organiza isso. Ó. Quanto que é 8x menos 5x? 3x. Então, a função lucro vai ser 3x menos 60. Beleza? A letra D vai pedir para você fazer o gráfico da função lucro. Então, vamos fazer um eixo aqui. 2 eixos, beleza? Eu vou fazer lá embaixo, porque eu sei que vai ser... Para a gente fazer o gráfico da função lucro, a gente tem que saber onde que a função lucro corta o eixo y. Onde é que ela corta o eixo y? Ó, no menos 60. Então, vai ser 0 e menos 60, tá vendo? E também onde a função lucro corta o eixo x. Aonde? Corta o eixo? Na raiz. E para fazer a raiz, a gente pega a função lucro, ó, 3x menos 60 igual a 0. Jogo 60 para lá, fica 3x igual a 60, muda o sinal e o 3 vai escorregar agora, ó. X igual a 60 sobre 3, dá quanto? 20. Então, onde é que corta o eixo x? No 20 e 0. Então, beleza. Para a gente fazer o gráfico, que a letra D é o gráfico da função lucro, ó. A gente precisou fazer isso aqui, ó, onde ela corta o eixo y, no 60, e onde ela corta o eixo x, que é no 20. Corta o eixo y no menos 60, desculpa. Então, menos 60 está mais ou menos aqui. E o 20, mais ou menos aqui, ó. Fazendo esse gráfico, ó. Tá vendo? Aqui é o x e aqui é a função lucro. Lucro. Fizemos o gráfico. Então, corta o x no 20 e o y no menos 60. Interpretar esse gráfico agora, ó. Significa dizer que o prejuízo inicial, só para ligar a indústria, ele gasta R$60. Que ele só vai ter lucro a partir de quando ele vender mais que 20 peças. Se ele vender 20, fica no 0 a 0. Beleza? E aí você escreve isso com suas palavras. Lucro só depois que vendeu 20 peças. O prejuízo inicial é de R$60. Tá bom? Essa é a questão 2. E a questão 1 é mais facilzinho. Tá, ó, questão 1. Ele vai te dar uma função do primeiro grau, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, 3x mais 6. E a letra A, ele pergunta onde essa função intercepta o eixo y. Onde é que é? No 6. Então, se você escrever só assim, ó, 6, eu não vou dar certo, não. Você vai escrever, ó, como B é 6, ela intercepta o eixo y no ponto 0 e 6. Beleza? Letra B. Onde essa função intercepta o eixo x? Na raiz. Como é que você acha a raiz? Você pega a função igual a 0. Mas quem é a f de x é a menos 3x mais 6, não é isso? Igual a 0. Joga o 6 para lá, ó. Menos 3x igual a menos 6.
Vamos multiplicar por menos 1 para mudar esse sinal, ó. Fica mais, né? 3x igual a mais 6. O 3 escorrega, passa dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. Onde é que corta o eixo x, então? No 2 e 0. Não esquece de fazer isso, não. Fazer o gráfico. Faz com régua, beleza? Onde é que corta o eixo y? Você conta mais ou menos aí no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E onde é que corta o eixo x? No 2. 1, 2. Então, a gente vai marcar esses dois pontinhos aqui e fazer nossa reta, ó. Que função é essa? É a nossa função f de x. E estudar o sinal agora, ó. É a letra... Essa é a letra C, tá? O gráfico. E a letra D é para estudar o sinal. Lembra que eu falei de jogar luz embaixo aqui, ó? Ilumina de baixo para cima. Essa parte aqui rosa vai ser a parte, ó, até para lá, é que a luz pega. Viu aí? E essa parte aqui, ó, verde, vou riscar de verde, ó, é a parte onde tem sombra. Beleza? Onde tem sombra, ó, ela vai ser negativa. Como aqui é o 2, né? E onde tem luz, ela é positiva. Existem três opções para a função, para estudar o sinal. O sinal ele pode ser 0, o sinal ele pode ser maior que 0, que significa positivo, tá? E a função, o sinal da função pode ser menor que 0, que significa negativo. Então vamos lá, ó. Olhando para o eixo x, que é o eixo que está em pé, ou que está deitado, beleza? O eixo deitado. Onde é que a função é 0? Quando o x for 2. Opa, sempre. Quando é na raiz, ó, 2. Você achou aqui. Quando é que ela é positiva? Ó, no rosa, não é? Onde tem luz. Então, quando o x for menor que 2, ó. Quando o x for menor que 2. E quando é que ela é negativa? Na parte que tem sombra, ó. Então, quando o x for maior que 2, tá vendo? 3, 4, ó. Ela é negativa, ó, quando o x for maior que 2. Beleza? Essa partezinha de estudar o sinal é mais delicadinha. Mas terminamos aí as 5 questões do módulo 3, beleza? Só ver direitinho, estudar. Falou.